Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos iniciar a nossa formação. Nós estamos no segundo capítulo do tratado. Há 15 dias atrás, nós estudamos o primeiro capítulo, agora vamos iniciar o segundo. Uma breve recapitulação daquilo que nós vimos no primeiro capítulo. São Luís, ele inicia o seu livro afirmando que, em absoluto, Deus, ele não tem necessidade de Nossa Senhora. Se nós fôssemos comparar Deus com Nossa Senhora, Deus, ele é infinito. Nossa Senhora é um átomozinho, ela é pequenina. Ela é criatura, Deus é criador. Então, em absoluto, Deus não necessita de Nossa Senhora para realizar as suas obras, assim como não necessita de nenhuma outra criatura. No entanto, Deus quis precisar de Nossa Senhora. Nossa Senhora faz parte do desígnio divino, no qual Ele livremente escolhe querer Nossa Senhora, escolhe precisar de Nossa Senhora. É por meio de Nossa Senhora que a salvação chega até nós. Isso porque Deus quis. Uma vez que Deus, Ele quis que o Salvador, o Messias, viesse até nós por Maria, Deus, Ele não muda no seu proceder. Ou seja, Ele irá querer isso para sempre. Ou seja, Deus quis que Jesus viesse até nós por Maria, não só no momento que o anjo Gabriel visitou Nossa Senhora e Jesus se encarnou. Não. Até o final dos tempos vai ser da mesma maneira. Ou seja, Deus quer que Jesus chegue na tua vida como? Da mesma maneira como Ele entrou no mundo, por Maria. E vai ser sempre assim. Ok? Então, Deus, Ele quer precisar. Quando Jesus entra no mundo, quem é que estava entrando? O próprio Deus. Ou seja, Jesus, Ele é a fonte de toda a graça. Ele é a própria graça. Sendo assim, se Nossa Senhora nos deu o autor da graça, nos deu a própria graça, que é Deus, Jesus, logo, todas as outras graças virão também por ela. Porque se ela deu a fonte, tudo que brota da fonte também é dado por ela. Se ela deu a nós a própria graça, que é Deus, então qualquer manifestação que Deus realiza em nossa vida virá sempre por ela. É por isso que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. É por isso que todas as graças passam sempre pelas mãos bondosas de Maria. Até mesmo nossos irmãos protestantes, quando eles recebem graças divinas, eles recebem graças. Essas graças vêm por Maria, ainda que eles não reconheçam. Ainda que eles, de maneira injusta e bem deselegante, para não dizer ingrata, não reconheçam. O fato é, se eles recebem alguma graça de Deus, essa graça está sendo dada pelas mãos de Maria. Esse é o proceder divino. Como Deus não muda no seu proceder, assim o será até o final dos tempos. Pois bem, isso é um pequeno resumo do primeiro capítulo. Vamos agora entrar no capítulo 2. Porém, antes de falar propriamente do conteúdo do capítulo 2, eu quero fazer, como na aula passada, explicar algumas palavras, ok? Que aparecem ali no capítulo, que se nós não tivermos compreensão destas palavras, destes termos, vai ser difícil entender o capítulo. A primeira palavra, o primeiro termo que eu gostaria de explicar para vocês é a palavra verdade. O que é a verdade? Santo Tomás de Aquino, ele diz que a verdade é uma adequação da minha inteligência à coisa fora da minha inteligência, à coisa que eu conheço. Ele define a verdade assim: a adequação do intelecto à coisa, enquanto o intelecto diz que é o que é e o que não é, não é. Ou seja, somente nós seres humanos somos capazes de fazer essas perguntas. O que é isso? Quem fez isso?
Para que isso serve? Quem colocou isso aqui? Somente nós, seres humanos, somos capazes de fazer esse tipo de pergunta. Nenhum bicho faz isso. Por quê? A nossa inteligência, ela tem uma sede de saber a verdade, o que de fato aconteceu. E nós não nos saciamos com conversa fiada, com lorota. Pelo contrário, se você pergunta para uma pessoa algo e ela mente para você e você descobre aquela mentira, você fica profundamente chateado e magoado, sim ou não? Porque a nossa inteligência, ela foi feita para conhecer a coisa. Então, o que é a verdade? A verdade é esse processo no qual a minha inteligência diz que uma coisa é algo e aquilo é de fato aquilo. Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, isto é uma caneca, eu estou afirmando, são só palavras. Como é que eu vou saber se isso que eu disse é verdade ou mentira? Bom, me mostra a caneca. Deixa eu ver se é uma caneca mesmo. Ou seja, quando eu afirmo uma coisa, para eu saber se eu disse ou não a verdade, eu preciso ir até a realidade e fazer uma verificação. Isso é o processo científico. Ou seja, você por meio de análise, de experimento, de grupo controle, etc., você busca a verificação na realidade daquilo que foi afirmado. Se existe um desacordo, ou seja, eu disse que é caneca, mas eu te mostrei um copo, opa, houve aqui um erro. Isso não é a verdade. Ou eu menti ou eu me enganei. Se eu me enganei, muito bem, muda de opinião. Se eu menti, opa, então você está querendo dissimular a realidade. Está entendendo, padre, sim ou não? Sei lá, o marido chega em casa e a esposa pergunta, onde é que você foi? Você quer o quê? A verdade. E não adianta só a palavra. É preciso a verificação. Será que é isso mesmo? Se já é um marido que a palavra ela tem uma confiabilidade, porque ele nunca traiu a sua confiança, é tranquilo, você crê. Mas se ele já traiu a confiança, se ele anda andando meio atrapalhado, você vai lá verificar. Ou seja, a verdade, ela está, portanto, não no discurso, mas no mundo real. Onde é que está a verdade? A verdade está nas coisas que existem. As coisas que existem ao nosso redor, elas são verdadeiras. E eu conheço a verdade quando a minha inteligência conhece essas coisas. Você já teve a experiência de se enganar com uma pessoa? Sei lá, você vai num evento, uma festa, e aí você bate o olho na pessoa, você não vai com a cara dela. Então, não gostei. Aí, por azar do destino, a mesa que estava reservada para você é a mesma mesa da pessoa. E você tem que sentar na mesa com a pessoa. E você senta meio contrariado, porque você não foi com a cara dela. O fato que a festa vai desenrolando e você começa a puxar conversa. E você começa a conversar com a pessoa e conhecer ela. E então você cai em si. Vacilei. Ela não é nada do que eu pensei. Você se surpreende positivamente. Ou seja, quando você verifica a realidade, aquilo desmonta aquela preconcepção que você formou. Isso também é válido para o contrário. Você tem uma ótima empatia com a pessoa, vai com a cara dela, você começa a conversar e conhecer ela, você se decepciona. Tranquilo até aqui? Então, a verdade, ela está no mundo real. Meus filhos e minhas filhas, isso é muito importante. Por quê? A minha cabeça, ela precisa se adequar ao mundo real e não o contrário. Quando eu quero adequar o mundo à minha cabeça, eu comecei a dissimular. O que é uma ideologia? É quando eu elaboro um discurso muito bonito, muito plausível, mas esse discurso ele não tem correspondência no mundo real. Então o que eu faço? Eu começo a modificar o mundo para estar de acordo com a minha ideia. Eu começo a querer alterar o mundo para que ele esteja de acordo com as minhas ideias. Por exemplo, olha todo o discurso do meu corpo, minhas regras. Ou seja, a pessoa
ela diz, não, é meu corpo, é minha regra, eu não quero engravidar, não sei o que lá. A pessoa engravida. E ela, para sustentar a opinião dela, ela começa a deturpar a realidade, dizer, não, isso não é uma vida humana, é um aglomerado de células, é um pedaço de carne. E então a pessoa começa a distorcer a realidade para que a loucura da ideologia da cabeça dela possa modificar o mundo real. Ora, ideologia de gênero, não, eu não nasço homem. Mas como assim não? Eu estou vendo que você tem coisas que é de homem. Ou seja, o mundo real contradiz. Aí a pessoa começa a deturpar o mundo, deturpar a realidade, para adequar o mundo à cabeça dela. E aí se alguém disser que aquela pessoa que nasceu com coisas no corpo que é de menino, é menino. Você comete um crime de dizer a realidade para ela. Porque a ideologia, ela deturpa o mundo real. É a mentira. Está me entendendo, sim ou não? Então veja, a verdade nós podemos dividir em 2 níveis, ok? Existe um nível da verdade que é a verdade natural. A verdade natural são aquelas verdades que você consegue conhecer com a sua inteligência. Basta um pouco de observação, um pouco de maturidade, um pouco de estudo, basta um bom laboratório, instrumentos capazes e suficientes e você consegue verificar e conhecer as verdades naturais. Ok? Você consegue mapear, sei lá, a maneira de agir de um determinado órgão do corpo humano, você consegue fazer cálculos estruturais para poder suportar determinado peso um prédio, você consegue fazer cálculos aerodinâmicos para poder otimizar ali a aerodinâmica de um carro, de um avião, para ele poder alçar voos ou ele poder ter mais velocidade, enfim. As verdades naturais você consegue conhecer com a sua inteligência e você consegue verificar ela por meio de instrumentos. Então a característica das verdades naturais são essas. Você consegue conhecer com a sua inteligência e você consegue elaborar instrumentos para verificar aquilo na realidade. Ok? Existe um outro nível de verdade, que são verdades que não são naturais, mas são verdades sobrenaturais. As verdades sobrenaturais são aquelas verdades que dizem respeito à natureza de Deus, à intimidade de Deus. Por exemplo, nós sabermos que existe a Santíssima Trindade, isso é uma verdade sobrenatural. Ora, as verdades sobrenaturais, elas não podem ser conhecidas pela inteligência humana. Porque, por definição, a verdade sobrenatural é uma verdade que ultrapassa a minha natureza, ultrapassa a minha inteligência. Portanto, as verdades sobrenaturais, elas não podem ser deduzidas, investigadas, encontradas pela minha inteligência. E também não é possível fazer verificação disso. Ninguém vai descobrir a Trindade por meditação. Ah não, vou ficar meditando e pensando na natureza e observando e fazendo experimentos, então, descobri a Trindade. Não tem como. Você descobre a luz elétrica, mas você não descobre a Trindade. Não tem como. E não só, não tem como fazer verificação, não tem como você descobrir a Trindade e falar assim, é um Deus em 3 pessoas, assim, tá, então vamos subir lá no céu, vamos fazer a chamada, né? Deus Pai, presente, Deus Filho, presente, Deus Espírito Santo, presente. Muito bem, 3 pessoas. Não tem como, entende isso? Porque são verdades que ultrapassam a nossa inteligência. O fato, porém, é que Deus nos criou para Ele. Ora, se Deus nos criou para Ele, como é que nós iremos conhecer Ele? Só tem um jeito: se Ele vir e nos contar quem Ele é. Isso é revelação. Por que que Deus vem e fala conosco? Por que que Deus se encarna? Porque se Deus não vir conversar comigo e me disser quem Ele é, não tem como eu saber. Está me entendendo? Então como é que eu sei que Jesus é Deus? Porque Ele contou. Como é que eu sei que Nossa Senhora é mãe de Deus? Porque Deus contou.
Como é que eu sei que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia? Porque Deus contou. Não tem como saber isso se Deus não contar. Está me entendendo, sim ou não? Só que tem um outro detalhe. Quando Deus conta, Ele não só tem que contar, Ele tem que me convencer. Porque não tem como eu verificar isso, não tem como eu pegar a Eucaristia e falar assim: ah, Deus, muito bem, então o senhor está na Eucaristia? Sim, eu estou na Eucaristia. Ah, tá, vou pegar a hóstia, vou levar no laboratório, fazer uma análise bioquímica para ver se de fato tem carne aqui. Se você pegar a hóstia consagrada, levar no laboratório e fazer uma análise, você vai deduzir que ali tem trigo, não tem carne. E no entanto, nós sabemos que tem carne ali, de uma pessoa viva, Jesus de Nazaré. Como é que nós sabemos isso? Não é por instrumentos de verificação humano, mas nós sabemos isso por autoridade de quem falou. Ou seja, nós cremos nas verdades sobrenaturais pela autoridade de Deus que me fala. Ora, Deus não se engana e não engana ninguém. A fé, meus filhos, é isso. A fé é o assentimento nas verdades divinamente reveladas que eu creio pela força da autoridade de quem falou. E quem falou? O padre? Não. Quem falou? O Papa? Também não. Quem falou? Deus. Eu creio porque Deus falou. E isso não é uma fé no escuro. Isso não é uma fé que não seja razoável, porque apesar das verdades sobrenaturais não serem possíveis de ser conhecidas pela minha inteligência, elas não são contrárias à minha inteligência. É contrário à nossa inteligência uma menina engravidar? Não, né? O detalhe é que essa menina engravidou por uma intervenção divina, por um meio de um milagre. É razoável para a nossa inteligência que Deus faça milagres, sim ou não? Então Deus fez um milagre em Maria, porque ela ficou grávida, sendo virgem e permanecendo virgem. Então essas verdades, elas não são contrárias à nossa inteligência, porque meninas engravidam. O detalhe é que a maneira como ela engravidou foi por meio de um milagre. Ora, Deus faz milagres. Isso não é contrário à nossa inteligência. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas verdades sobrenaturais, meus filhos, minhas filhas, que nós conhecemos por revelação divina, elas precisam ser cridas pela autoridade de Deus. Essas verdades, algumas delas foram proclamadas solenemente pela igreja. Quando esta verdade ela é proclamada solenemente pela igreja, nós chamamos isso de dogma. Portanto, a nossa religião ela é dogmática e isso não tem problema nenhum, porque o dogma é uma verdade que ultrapassa a minha inteligência, que se Deus não me contar, não tem como eu saber. Ele revela isso. Ah, eu só creio se eu ver. Bom, então você está dizendo o seguinte: você e um cachorro é muito parecido. Porque um cachorro, ele crê naquilo que ele vê. Ele crê no dono que chegou. Um cachorro, ele consegue crer na comida que está no pote. Ele está sentindo o cheiro. Mas um cachorro nunca vai crer em Deus. Porque para nós crermos em Deus, nós precisamos ter algo mais do que os olhos. Nós temos que ter inteligência. E o cachorro não tem. Por isso, quando uma pessoa falar para você: ah, só acredito se eu ver, você fala assim: ê, cachorrão. Ou seja, você está querendo se comportar como um cachorro. Os animais são assim, eles só creem se eles veem, porque eles não têm inteligência. Nós temos inteligência, por isso nós podemos crer naquilo que Deus fala. E as coisas que Ele fala ultrapassam a nossa inteligência. Entenderam que é verdade, sim ou não? Segunda coisa que nós precisamos definir aqui: o que é pecado original? O pecado original, meus filhos, nada mais é do que
Primeiro, um dogma, ok? Segundo, o pecado original, ele é as consequências que nós recebemos do pecado de Adão e Eva. O pecado, ele se divide em pecados pessoais e pecado original. O pecado original não é um pecado pessoal, ok? Pecado pessoal é aquele que você faz. O pecado original você não fez nada, você só recebeu. Então o pecado original é a herança, aquilo que nós recebemos. O que é que nós recebemos ao nascer? Recebemos as consequências do pecado original. Tranquilo? Que consequências são essas? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou em um estado de graça e inocência. De graça porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou filhos de Deus. Adão e Eva, eles foram criados agraciados, como filhos, não como criaturas. O cachorro foi criado como criatura, Adão e Eva não. Eles foram criados como filhos. Isso chama graça. Além de serem criados na graça, eles foram criados inocentes. O que é isto? Eles não conheciam o mal. Eles não conheciam o pecado. Eles nunca tinham pecado. Eles eram inocentes, puros mesmo, de verdade. Ora, esta inocência conferia para Adão e Eva alguns privilégios. Quais eram os privilégios que Adão e Eva eles possuíam? Primeiro, eles possuíam um dom chamado integridade. O que era integridade? Era a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Adão e Eva, eles, porque eram inocentes, eles tinham um perfeito domínio sobre o sentimento deles. Já aconteceu de você ser tomado de raiva e acabar esculhambando todo mundo? Sim ou não? O que aconteceu ali? Você foi tomado de um sentimento e aquele sentimento te levou a tomar uma decisão desastrada, pecaminosa. Com Adão e Eva não tinha isso. Porque os sentimentos deles nunca dominavam a razão. Os sentimentos deles nunca arrastavam a razão. Por isso, se Adão e Eva sentissem um movimento de raiva, aquela raiva seria uma raiva controlada pela inteligência e uma raiva boa, santa. Padre, existe raiva santa? Sim. Como assim? Ué, você tem um filho drogado. Que sentimento você tem para a droga? Ah, eu amo a droga. Você está doido? Você odeia profundamente aquela droga, sim ou não? Você tem um filho que começou a andar com más companhias. Que sentimento você tem com aquelas más companhias? De raiva. Uma raiva santa, boa, por quê? É uma raiva que está ordenada à inteligência para você proteger a sua prole, o seu filho, de um mal que está atingindo ele. Entendeu, padre, sim ou não? Então Adão e Eva, eles eram desta maneira. Os sentimentos deles nunca faziam com que eles fossem arrastados ao pecado. Um outro privilégio que eles tinham era da imortalidade. Adão e Eva, eles não morreriam. Pelo fato deles serem inocentes, eles gozavam da imortalidade e isso significa que eles nunca morreriam. Simples assim. Padre, e aí? Ora, depois de viver um tempo no paraíso terrestre, Deus ia levar eles para o céu, o paraíso celeste. E basta, sem morrer. Ai, que inveja! Muito bem. Além da imortalidade, eles tinham outro dom, chamado imunidade. O que era imunidade? Eles eram imunes a qualquer tipo de dor, fadiga. Ou seja, eles não adoeciam. Simples assim. Não tinha deficiência. Não havia isso. Eles gozavam da perfeição do corpo deles.
Ok? Além disso, o último dom que Adão e Eva tinham, eles tinham um dom maravilhoso que os jovens aqui vão ficar felizes por eles e tristes por nós. Eles tinham o dom de ciência. Ciência proporcional ao seu estado de vida. Significa que eles não precisavam ir para a escola. Bom, né? Ou seja, por que eu tenho que pegar vocês, segunda-feira, 1h30 da tarde, colocar numa igreja e começar a dar sermão na cabeça de vocês? Porque nós perdemos essa ciência. Você precisa, agora, ter um processo no qual alguém tem que colocar na tua cabeça a verdade. Adão e Eva receberiam a verdade diretamente de Deus. Hoje tem que ser do titio Pedro, fazer o quê? Paciência. Então o que acontece? No momento em que Adão e Eva, eles pecaram, eles perderam a graça, a inocência e todos esses dons. Esses dons deveriam ser transmitidos de geração em geração. Ora, o que ia acontecer? Adão e Eva, eles iriam ter um filho, e ao ter este filho nasceria em graça, inocência e com todos esses dons. Eles iriam transmitir esses dons como herança à sua descendência. Ora, no momento que eles pecaram, eles perderam todos esses dons, e quando eles tiveram um filho, eles transmitiram o quê? As desordens do pecado original. Ou seja, as consequências de ter perdido tudo isso. Então nós nascemos mortais, nós vamos morrer, todos nós, pode ficar muito tranquilo, tá bom? Você sabe disso, né? Você sabe que você vai morrer? Dá notícia para quem está do seu lado, filho, você vai morrer. É bom contar isso aí de vez em quando. Não precisa ser hoje, e nem esse ano. Daqui uns 30, não, 30 é pouco, padre. Daqui uns 60, não, 60, padre, pelo amor de Deus. Daqui uns 80 anos, tá bom. Então nós nascemos mortais. Nós nascemos emocionalmente desequilibrados. De tal maneira que as nossas emoções pulam dentro de nós e nos arrastam. Nós nascemos sem essa ciência proporcional. Nós nascemos meio burrinho. Nós nascemos sem essa imunidade. Qualquer resfriado já derruba o velho. Entende? Ou seja, nós temos uma natureza machucada e uma natureza que tem essas consequências do pecado original. Ok? Então, o pecado original nada mais é do que a privação desses dons maravilhosos que Adão e Eva eles receberam. Mas, se fosse só isso, estava ruim, mas estava bom. O problema é que no momento que Adão e Eva eles pecaram, eles romperam a amizade com Deus e fizeram amizade com o diabo. Por isso, todos aqueles que nascem, eles nascem com o pecado original, e não só isso, eles nascem reféns do diabo. Todos nós nascemos escravo do capiroto. Porque nós nascemos em pecado. Um pecado que não foi feito por nós, mas foi herdado. Então nós nascemos reféns do diabo, escravos dele. Todas as crianças, você pega um bebezinho pequenininho, gorduchinho, aquela bochechinha, se aquele bicho, ele ainda não foi batizado, ele está na unha no capeta. Porque nós nascemos nessa condição. Como é que faz para romper isso? Nós vamos ver daqui a pouco, é pelo batismo. O fato, porém, é que apenas 2 pessoas na história humana nasceram sem pecado original. Quem foram elas? Jesus de Nazaré e a Virgem Maria. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu sem o pecado original porque ele é Deus. Nossa Senhora nasceu sem o pecado original porque ela foi escolhida por Deus para ser mãe dele. Então Deus quis dar à Virgem Maria este privilégio por causa da maternidade divina. Ou seja, Deus, ele preservou Nossa Senhora da mancha do pecado original. Isso significa que o diabo nunca teve domínio sobre Nossa Senhora. Nunca! Porque é ela quem pisa na cabeça de Satanás. É ela quem destrói o império infernal.
Com o sim humilde de Nossa Senhora, ela explodiu o não orgulhoso de Satanás e seus demônios. Por isso, desde o momento inicial, Deus preservou Nossa Senhora, de tal maneira que ela é a sempre pura Virgem Mãe de Deus, inocente. Nossa Senhora é inocente, Jesus é inocente. Eles nunca experimentaram o pecado, nem enquanto pecado pessoal, que eles nunca fizeram cometer o pecado, e nem experimentaram o pecado original, que era apenas a consequência do pecado de Adão e Eva. Ok? Última palavrinha para nós irmos para o capítulo: batismo. O que é o batismo? Depois do pecado de Adão e Eva, meus filhos, como é que Deus nos libertou da escravidão que acabou sendo sujeitado nós seres humanos? Deus nos libertou, Deus nos salvou com a sua morte redentora na cruz. Jesus, no alto da cruz, ele nos redimiu, ele nos comprou de volta do capeta, do diabo. O fato, porém, é que a cruz de nosso Senhor, ela me salvou. Porém, para essa cruz entrar na minha vida, ela precisa me tocar. Como é que a cruz de Jesus, ela toca a minha vida? Porque eu tenho que ser salvo. Essa cruz, ela toca a minha vida, ela entra na minha história por meio do sacramento do batismo. Ora, no alto da cruz, quando aquele soldado abriu o lado de Jesus com a lança, saiu sangue e água, a Eucaristia e o batismo. O batismo é o sacramento pelo qual nós somos lavados do pecado original e restituídos em graça. Ou seja, no batismo Deus nos devolve a graça. E Deus nos devolve os outros dons que Adão e Eva haviam perdido. Padre, todos os dons? Não, somente os dons sobrenaturais, que são a graça, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Esses dons sobrenaturais são restituídos pelo batismo. Os dons préternaturais, que é a imortalidade, a imunidade, a ciência proporcional, esses dons, eles não são restituídos pelo batismo. Eles serão restituídos na ressurreição final. Quando nós ressuscitarmos no final dos tempos, aí nós seremos imortais, nós teremos ciência, porque aprenderemos diretamente de Deus, seremos imunes, não ficaremos mais doentes, ok? E teremos a integridade. Mas isso é na ressurreição final. No batismo eu tenho dons melhores do que estes, que são os dons do Espírito Santo, que é a graça de Deus, a filiação divina. É por isso que o batismo me faz filho de Deus. E é por isso que nós batizamos criança pequena. Porque ao batizar a criança pequena, nós estamos tirando ela das garras do diabo e colocando nas mãos de Deus. Nós estamos infundindo a graça nela. Protestante acha que o batismo é a associação a uma organização. É como se você, por exemplo, fosse entrar em um partido político. Aí você se associa. Aí você tem um rito de iniciação ali. O batismo para nós não é isso. Não é uma coisa simbólica. Não, o batismo, ele gera uma modificação na alma. Por isso a gente dá para a criança. Porque o batismo é uma modificação na alma dessa criança para ela ser filha de Deus. Ok? Então, aqui os protestantes, eles pulam dessa altura quando a gente fala de batismo para criança, porque eles não entendem. Eles acham que ser batizado é você pertencer à denominação dele. Ah, agora eu sou batista. Ai, agora eu sou da videira. Agora você é retardado, você é burro. Entende? Você pega o teu guri e deixa ele crescer até 13, 14, 15 anos na unha do capeta, contando com a sorte para o bicho não morrer, porque se morrer abraça o capeta, que vai para o inferno. Sem batismo não tem salvação. Ou seja, sem a cruz não tem salvação. E a cruz, ela é aplicada na minha vida pelo batismo, não tem como. Uma citação do catecismo e nós vamos para o livro.
O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, se houver. Perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Olha o que o batismo faz em nós. Nos faz filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso. Sem o batismo você não tem a herança do céu, é inferno. Sem o batismo você não é católico, você é pagão. E sem o batismo você não é filho de Deus, você é filho do cão. Ok? Com o batismo você passa a ser filho de Deus, membro da Igreja e herdeiro do paraíso. Entenderam o que é o batismo? Vamos agora para o tratado. No segundo capítulo do tratado, São Luís Maria Grão de Montfort, ele vai falar para nós 5 verdades fundamentais sobre a devoção à Nossa Senhora. Agora você já sabe o que é verdade. Ele vai falar de 5 verdades. A primeira verdade que ele fala no livro, no segundo capítulo, é a seguinte: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Ou seja, a primeira verdade fundamental da devoção à Nossa Senhora é que ela nos leva para Jesus. E está aqui aquilo que é a essência de qualquer devoção. Se uma devoção não me leva para Jesus, corre dela. Ou seja, uma devoção ela só é boa se ela me leva para Jesus. E por que essa devoção tem que me levar para Jesus? Pela razão muito simples, Ele é o meu Salvador. Não existe outro Salvador. Jesus, Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Ele mesmo disse no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome no qual nós somos salvos. Neste ponto, nós os protestantes estamos em pleno acordo. O desacordo está no fato que eles acham que a devoção à Nossa Senhora e aos santos irão nos levar para longe de Jesus. Não tem nada mais idiota do que isso, porque é o contrário. Quando nós somos devotos de Nossa Senhora, ela nos leva para Jesus. Lembra das bodas de Caná? O que Nossa Senhora fez nas bodas de Caná? Ela levou os serventes até Jesus, levou os noivos até Jesus, porque só Jesus poderia fazer um milagre ali. Então ela fez tudo para que todos soubessem quem era o filho dela, porque o único capaz de salvar aquele casamento. Ou seja, quando nós vamos até Maria, ela nos leva até o seu filho, porque ela sabe que o seu filho é Deus e ela o ama. Portanto, meus filhos e minhas filhas, não tenham medo de ser devotos de Nossa Senhora, porque isso não irá te afastar de Jesus, é o contrário. Quer amar Jesus? Seja muito íntimo de Nossa Senhora, porque ela vai te ensinar a amar Ele. Ninguém amou mais Jesus do que Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não tem um pecado original, lembra disso? Portanto, ela nunca ofendeu Jesus. Ora, o amor a Jesus tem que me levar a fazer o quê? Não ofender mais Jesus. Quem é que pode te ensinar a nunca ofender Jesus? Somente aquela que nunca ofendeu Ele. A mãe dele. É óbvio. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Ou pai? Ótimo. Quando você notou no seu filho algo de brilhante, você fez o quê? Escondeu esse talento do seu filho ou você quis contar para todo mundo? Cara, você tem que conhecer meu filho. Ele é ótimo. Ele é tal coisa. Cara, a minha mãe é a minha maior propagandista. Todo mundo que ela conhece fala assim: você tem que conhecer meu filho. Só porque eu sou padre, entendeu? Que é uma excelência do sacerdócio, entende? Não tem como. Se a minha mãe faz propaganda de mim, que sou um réis mortal, um padre bem do mais ou menos, vou melhorar, estou tentando, me ajuda aí, reza por mim. Imagina a mãe de Jesus, entende? Entende isso? Imagina a mãe dele. Ou seja, nós não precisamos e não podemos ter medo de ser devotos de Maria.
Certa vez, Padre Pio disse assim: não estás vendo Nossa Senhora sempre ao lado do sacrário? Padre Pio, sempre quando ele via Nossa Senhora na igreja, durante a Santa Missa, ela sempre estava ao lado do sacrário. Porque ela não sai de perto do filho dela. Se você se aproximar de Maria, ela vai te levar para onde? Para o sacrário. Bernadette, Santa Bernadette Soubirous, perguntaram para ela uma vez, né? Ela é vidente de Nossa Senhora de Lourdes, né? Perguntaram para ela assim: Bernadette, você gosta mais de receber a comunhão ou você gosta mais de ir lá na gruta ver Nossa Senhora? Ela ouviu aquela pergunta, achou estranho, e ela respondeu assim: que pergunta esquisita. São duas coisas que não se podem separar. Jesus e Maria estão sempre juntos. Quando eu comungo, Maria está lá. E quando eu vou na gruta, Jesus está lá. Porque a mãe e o filho estão sempre juntos. Eles estão unidos. Por isso, todas as vezes que eu for a Maria, eu estarei indo a Jesus. Essa é a primeira verdade fundamental do tratado. Por isso, se existe alguma insegurança no seu coração de se consagrar a Nossa Senhora, fique muito tranquilo. Ela te ensinará a ser toda de Jesus, porque só Ele é o Salvador. A segunda verdade que São Luís ele fala no seu livro é a seguinte: pertencemos a Jesus na qualidade de escravos. O pecado original gerou em nós uma escravidão ao diabo. Quando nós somos batizados, essa escravidão ela é rompida e se estabelece uma aliança com Deus. Todas as vezes que se eu sou batizado e eu estou em estado de graça, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu sou propriedade de Deus. Porque nosso Senhor na cruz, Ele me comprou. Então, nós, depois do batismo, e se nós estamos em estado de graça, nós somos propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. E eu digo estar em estado de graça depois do batismo porque, infelizmente, nós podemos romper com a nossa amizade com Deus e voltar para o pecado. O pecado mortal é isso. Quando eu faço um pecado mortal, o que eu estou fazendo? Eu estou rompendo a minha aliança com Deus e estou voltando a fazer aliança com o capeta. Voltei a ser escravo do cão. Como que eu faço para romper a aliança com o diabo e voltar para Deus? Se confessando. Então, não é suficiente eu apenas ser batizado. Além de ser batizado, eu preciso me manter em estado de graça. Ok? Para permanecer nesta aliança com Deus. Então o que acontece? São Luís ele diz o seguinte: nós somos, portanto, depois do batismo, escravos de Deus, e sendo assim, nós precisamos nos entregar todo a Deus. Quando eu falo aqui escravo, nós temos uma certa ojeriza essa palavra, mas olhando para aquilo que há de bom na escravidão, padre, tem coisas boas na escravidão? Tem. Acredite. Não quando você escraviza outra pessoa, não é isso. A coisa boa da escravidão é quando nós nos entregamos livremente a Deus. E Ele então exerce sobre nós o seu senhorio, de tal maneira que a minha vontade é a vontade dele. Ok? Então o que acontece? A escravidão é uma coisa boa porque eu me entrego totalmente a Deus, de tal maneira que as coisas que eu faço são sempre vontade dele. E as coisas que ele quer são sempre boas. Portanto, se eu sou escravo de Deus, eu vou sempre fazer o bem. Se não quiser usar a palavra escravo, porque traz uma conotação meio estranha, pode falar consagrado, mas é a mesma coisa. Consagrado escravo é aquele que pegou a sua vontade e deu para um senhor. E não é qualquer senhor, é um senhor bom, é o Senhor bom Jesus.
Jesus não é como os patrões ou os senhores maus deste mundo. E se nós formos parar para pensar, muitas vezes nós entregamos a nossa vontade não a Deus, mas aos homens. E nos escravizamos a esses homens. Quantos de nós somos escravos de pessoas, de coisas, vícios? Porque nós vendemos a nossa vontade para estas coisas. O fato é que o mundo, ele é mau, meus filhos. E o mundo, quando ele nos escraviza, ele judia de nós. Porque, no fundo, ninguém faz, a minha vontade. Não, você sempre está fazendo a vontade de outro. Ou você vai fazer a vontade de Deus ou do mundo. Ninguém é tão autêntico, você não é Deus. O único autêntico é Deus. Nós somos criaturas. Então nós vamos ter que escolher ou fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade das criaturas. O fato é que ou você vai ser escravo de Deus ou escravo das coisas. Você vai ter que escolher. Não tem como eu não obedeço ninguém. Já está obedecendo o seu orgulho. Não tem como. Você sempre vai agir motivado por algo. O fato é que os consagrados, os devotos, os escravos de Deus, agem motivados pela vontade de Deus, que sempre é uma vontade boa, porque Ele é santo, Ele é um Pai. Os que não são escravos de Deus, são escravos das coisas do mundo, escravo das futilidades, das vaidades, do orgulho, da mesquinhez, escravo do dinheiro, escravo do prazer. Você pode escolher o seu senhor. O que não dá é para escolher dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou ao diabo. Ou a Deus ou ao mundo. Não dá para servir os dois. Não dá para ser católico Raimundo. Eu já falei para vocês que é o católico Raimundo, né? Não? Poxa vida, como eu não falei isso ainda? O católico Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Está dividido, não tem como. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é que o teu sim seja sim, o seu não seja não. Não dá para conciliar as duas coisas. Com Deus é radicalidade. Não tem como. Não tem meio termo, não dá para ser isentão. Não dá para ser centrão. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá, não tem como. Você tem que tomar partido. Ou você é de lá ou de cá. Não precisa disso, deixa disso. Já abandonou a Cristo. Não tem como. Entende? Não tem como. Então, São Luís ele vai falar o seguinte, que existem 3 tipos de escravidões. Existe uma escravidão que ele chama escravidão natural. Qual que é a escravidão natural? É a escravidão que tem os minérios, os minerais, os vegetais, os animais. Ou seja, todos os animais, eles obedecem a Deus. A natureza, ela é escrava de Deus. Quando Deus criou o sol para iluminar, Ele ilumina. Quando Deus criou o fogo para queimar, Ele queima. O fogo não pode falar assim, onde já se viu, que opressão, agora tem que ficar queimando, não quero queimar mais, eu vou esfriar. O fogo não pode fazer isso, porque ele é um escravo de Deus sem liberdade. Se Deus criou ele para queimar, ele vai queimar. É um escravo natural. Entendeu isso, sim ou não? Existe um outro tipo de escravidão, que é escravidão forçada. A escravidão forçada é do diabo e das almas condenadas no inferno. O diabo obedece a Deus, sabia disso? Só que obedece forçado, estribuchando, reclamando, mas ele não pode contrariar a vontade de Deus. O diabo, para mexer o rabinho, tem que pedir para Deus. Qualquer coisa que o diabo for fazer, tem que ter autorização divina, até uma possessão diabólica. Você tem dúvida que o diabo, se ele pudesse, ele derrubaria todos os aviões? Sim ou não? E por que ele não derruba? Porque ele não pode fazer aquilo que ele quer.
Ele só faz aquilo que Deus permite, e Deus não permite que ele derrube aviões. Ele não permite que o diabo cause caos, por exemplo, sei lá, a destruição de uma cidade inteira. O diabo, ele sozinho tem o poder de destruir uma cidade inteira. Por que ele não faz isso? Porque Deus não permite. Porque ele é escravo de Deus. Um escravo livre? Não. Um escravo forçado. Porque ele perdeu a liberdade. Ele decidiu ficar longe de Deus. O tempo de liberdade do diabo e das almas que foram condenados ao inferno já passou. Então hoje eles obedecem a contragosto. Entendeu isso, sim ou não? Existe, portanto, um último tipo de escravidão. A escravidão voluntária. Quem são os escravos voluntários? Os santos. Por quê? Um santo como Santa Teresinha, ela tem a liberdade que o fogo não tem. Teresinha poderia falar assim, não vou obedecer a Deus. Teresinha tem a liberdade que... a Teresinha viva, tá bom? Não no céu, ok? Enquanto viva, os santos vivos. Então imagina a Teresinha viva. Ela tinha liberdade de simplesmente falar assim, não vou amar mais a Deus. Porque enquanto nós estamos vivos, nós temos a possibilidade do exercício de ser livres nas nossas escolhas. Essa liberdade termina com a morte. Então no dia da morte, se você escolher o céu, você vai para o céu para sempre. Ninguém que está no céu fala assim, ai que céu chato, eu quero dar uma passadinha no inferno. Você está louco. Da mesma maneira, quem está no inferno não tem isso. Esse inferno está muito quente, deixa eu dar um pulinho no céu. Não existe possibilidade disso. Porque quem está no céu, quem está no inferno ou no céu, já escolheram o seu destino eternamente. Eles não mudam nunca. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos escolher servir a Deus ou não. Se eu livremente escolho servir a Deus, eu sou um escravo voluntário. Porque livremente eu estou querendo fazer a vontade dele. Mas ele não me constrange. Deus não é como os patrões maus, que vai e me força, que chantageiam, que aliciam. Não. Deus nunca vai aparecer na sua frente com o aspecto severo, dizendo, desgraçado, sua bandidinha, não quer me servir. Não, Deus, você está louco, não vai fazer isso. Porque Deus, Ele quer uma servidão livre e amorosa. O amor não constrange, meus filhos. O amor, ele abre a porta, convida para entrar e deixa ela entreaberta, sempre destrancada, porque você é livre para poder ir embora. O amor é isso. O amor é isso. A porta do meu coração está aberta para a nossa amizade e vai continuar aberta se você quiser ir embora. Eu não posso te constranger. Você é livre. O amor não constrange. Se a amizade é genuína, o amor deixa a pessoa livre. Aí vocês entendem que o ciúme possessivo é algo que destrói o amor, porque tira a liberdade. A partir do momento que você começou a fazer chantagem, realizar ameaças, fazer drama, opa, cuidado. Isso é sintoma que o seu amor, ele não é um amor genuíno. Porque o amor genuíno, o amor puro, o amor verdadeiro, ele é sempre livre. Ele sempre gera liberdade. Olha, se você for, eu vou ficar muito triste. Vai doer muito meu coração, mas eu não vou te amarrar. Eu não posso te prender. Porque o meu amor não permite o constrangimento. O meu amor não permite o aliciamento. Você é livre. Você vai fazer falta. E quando você quiser voltar, eu estarei com as portas abertas para te receber. Deus é isso. Deus faz isso. Olha a parábola do filho pródigo. A porta do pai estava aberta para o filho voltar. E não é que estava aberto para ele voltar uma vez. Jesus disse
Perguntaram para o nosso Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz: não digo 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, a porta vai ficar aberta sempre para voltar. E não só aberta com uma indiferença do lado de dentro, não, mas aberta com uma ansiedade que você volte logo, porque eu já estou com saudade. Isso é um amor. O amor de Deus é isso. Deus tem saudade de nós. Os santos, portanto, meus filhos, são estes escravos voluntários. Nós, por várias razões, temos mais facilidade de querer sermos empregados de Deus do que escravos. Tem uma diferença. Existe uma diferença entre o funcionário e o escravo. A diferença é que o funcionário, ele não tem dedicação total e exclusiva de vida e morte. Ou seja, o patrão, ele não tem direito de vida e morte sobre o funcionário. O patrão, ele não tem direito sobre a vontade do funcionário. E mais, o funcionário, ele está ali por conta de uma remuneração. Se não houver a remuneração, o funcionário vai bater palmas em outro emprego, em outro lugar de trabalho. O escravo não. O escravo, o Senhor, ele tem domínio de vida e morte. O Senhor, ele tem domínio sobre a vontade. E o escravo não espera nada de recompensa, porque a recompensa dele é o próprio Senhor dele. Nós temos mais facilidades de sermos funcionários de Deus, porque no fundo, nós queremos conciliar Deus e o mundo. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos nos dedicar a Deus só um pouquinho, no domingo, 1 horinha. Ai, se o padre celebrar a missa de 1h30. Tá louco, padre? Tem discernimento não, meu. 1 horinha no domingo. E pronto, me livrei de Deus. E aí eu quero a paga, a recompensa do meu trabalho. Porque você sabe que sacrifício, no domingo, pleno domingo, acordar de manhã cedo e ir na missa, Ave Maria, tá doido. Portanto, Deus, eu quero a minha recompensa. Ai, se Deus não me atender na minha prece, não rezo mais. Ai, se Deus demorar para me dar o sinal que eu quero, eu vou procurar no terreiro. Ai, se Deus mandar uma cruz, um sofrimento, eu apelo, faço biquinho, Deus é injusto, porque na minha vida tem tanta pessoa ruim para poder ter esse câncer e é logo eu. O eu maravilhoso que vai à missa no domingo, paga o meu dízimo e reza o terço uma vez por semana quando lembra. Você está de sacanagem, né? Ou seja, nós temos mais facilidade de ser empregados. Ou seja, fazer o mínimo necessário, confessar uma vez por ano, ir na missa uma vez por semana, e ainda bater no balcão de Deus exigindo coisas. Porque, ai, se Deus não me atender. É por isso que o povo vai para a igreja crente, que é muita burocracia. Porque esses padres ficam arrumando confusão. Que essa igreja é católica. Ou seja, por várias razões nós temos uma facilidade maior para isso. O fato, porém, é que Deus quer que nós sejamos escravos dele. Ou seja, que nós tenhamos uma dedicação de tempo integral, inclusive nos feriados, férias e tudo mais. Ou seja, Deus, ele não quer só uma parte do nosso tempo, não.
Deus ele quer a nossa vida inteira. Existe um livro chamado O Valor Divino do Humano. O Valor Divino do Humano. A Quadrante editou esse livro. É de um autor chamado Jesus Ortega, um padre. Nesse livro, tem uma parte que ele diz assim: Jesus no alto da cruz, ele nos olha com as mãos espalmadas como quem suplica algo. E no seu olhar existe um olhar de quem pede algo. E nós podemos entregar o que nós quisermos a nosso Senhor. Podemos dar a Ele o nosso tempo, podemos dar a Ele os nossos livros, podemos dar a Ele o nosso dinheiro, podemos dar a Ele o nosso filho. Deus continuará com as mãos espalmadas e um olhar suplicante, porque Ele pede tudo. Jesus não pede muitas coisas, Ele só pede uma coisa: tudo. Não, Padre, mas eu já dei isso, aquilo. Isso aqui é uma coisa. Marta, Marta, tu te agitas e inquietas por muitas coisas. Só uma coisa é necessária. Me dê tudo, mulher. Com Deus é tudo ou nada. Sim, sim, não, não. Ou seja, ou nós damos tudo, ou então não tem conversa. Ora, o escravo é esse. A devoção a Nossa Senhora é a consagração pela qual nós iremos nos entregar a Jesus pelas mãos de Maria na qualidade de escravo. Nós iremos dar tudo a Deus. Tudo é tudo. Padre, até meus pensamentos, que parte do tudo que você não entendeu? Padre, até as minhas férias. Padre, até o meu guarda-roupa. Padre, até o meu Spotify, principalmente o Spotify. Ou seja, tudo estará nas mãos de Deus. E Deus irá selecionar. Epa, isso é meu. Isso não é meu, bonitão. Pode abandonar. Isso pertence a mim. Isso aqui não. Pode deixar de lado. Porque isso é de Deus, isso é do mundo. Se a nossa vida, se o nosso tudo, se nós somos escravos de Deus, então a nossa vida, todo o nosso ser está nas mãos de Deus, e então Deus começa a fazer a seleção. Isso é Deus, isso é mundo, isso é Deus, isso é mundo, isso é Deus, isso é mundo. A hora que ele terminar, esse negócio é santo. Pronto, acabou. É assim que fica santo. Você se entrega na mão de Deus, ele vai falar: isso me pertence, isso pertence do capeta. O que é do capeta, você deixa de lado, fica o que é de Deus, você vai ficar feliz, vai ser santo. Vai para o céu e é tudo. Não é muito bom? Não é difícil ser santo. Entende? As pessoas acham que ser santo é uma coisa difícil. Não, para ser santo você precisa. Não, só uma coisa. Só se entrega tudo para Jesus. Só isso. É claro, quando ele falar, deixa aí, você vai ter que deixar, né? Sem chorar. Tá, pode chorar um pouquinho, mas depois para, entrega e depois para de chorar, entendeu? Não tem problema. Às vezes um pouquinho de choro acontece, entendeu? Mas entrega, não pode chorar e ficar com a coisa, aí não, né? Chora, poxa vida, né? Eu gostava tanto, Jesus. Ai. Tá bom. Terceira verdade, São Luís ele coloca: devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Então veja, como o padre já disse, o pecado original é uma verdade divina, é um dogma. Talvez o pecado original seja uma das verdades que você nem precisa de muito esforço para se convencer dela. Ou seja, até um pagão consegue se convencer do pecado original. É muito fácil você demonstrar a existência do pecado original. Você pega uma criança de 3 anos de idade e coloca para brincar com outras crianças de 3 anos de idade e joga uns brinquedos ali no meio. Daqui a pouco você vai ver que vai dar algum pipoco. Um dos bichinhos vai pegar lá um carrinho, o outro gurizinho vai ver que ele pegou aquele carrinho, vai querer pegar da mão dele. Aí daqui a pouco o outro vai ver que ele pegou da mão dele e vai querer pegar de volta. Aí daqui a pouco vai começar um griteiro, um berro da bexiga. Aí um vai jogar o trem na cabeça do outro para bater no outro. Que isso?
Quem que ensinou para essa criança a ser egoísta? Quem ensinou a esta criança a se encolerizar e agir com violência contra o outro? Ninguém. Isso está na criança, está nela. Experimenta ter um filho pequeno e nascer o irmãozinho. Os acessos de ciúmes que brotam naquela criança. Quem ensinou aquele bicho a ficar ciumento? Ninguém. Está em nós. Como chama isso? As desordens do pecado original. Isso significa que nós temos tendência para o pecado e nós nascemos com essas tendências. O processo de santificação vai corrigir isso, mas essas tendências estão em nós e elas vão ser educadas. Se você não educar isso, você vai virar um bicho. Então o que acontece? A devoção a Nossa Senhora fará com que nós nos esvaziemos dessas tendências más. A consagração a Nossa Senhora vai fazer com que nós, pouco a pouco, vamos nos esvaziando de todas estas coisas desordenadas que estão dentro de nós. Esses vícios, essas inclinações desordenadas. Então, o que acontece? Essa desordem que está dentro de nós tem uma raiz que nós podemos chamar de amor próprio. Ou seja, nós nos amamos com um amor meio desequilibrado. Nós os amamos com um amor que leva a desprezar os outros e a Deus. Isso é o amor próprio. O termo técnico disso chama filáusia. É a doença que nós temos. Todos nós temos isso. Nós temos um amor próprio doido que faz com que nós nos valorizemos a tal ponto de desprezar o outro e desprezar a Deus. Isso é um desequilíbrio nesse amor próprio, ok? O amor próprio curado é o amor que nós nos amamos a ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a correção disso, ok? Então o que acontece? Essas desordens que estão dentro de nós, provenientes do egoísmo, dessa filáusia, faz com que até mesmo as nossas obras boas fiquem manchadas. Por exemplo, já aconteceu de você rezar o terço, você fez um propósito, né? Eu vou rezar o rosário com o Frei Gilson. E aí você começa. Dá 15 dias, você está voando, acordando na madrugada, rezando rosário, 1h30, 2 horas ali, poderoso, nem volta a dormir depois, e depois engata até uma missa na sequência. Dá 15 dias, você começa a ter um sentimento assim, olhando as pessoas. Porque eu rezo a quaresma, Frei Gilson. Não reza? Já aconteceu de você fazer um propósito e você começar a cumprir esse propósito, que é uma coisa muito boa e santa. E daqui a pouco você se pega menosprezando as pessoas que não rezam. Se esquecendo que 15 dias atrás você também não rezava, entendeu? Por que isso acontece? É porque nós, por causa da filáusia, por causa desse amor próprio desordenado, até as coisas mais puras e santas nós manchamos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com os nossos juízos temerários, com a nossa, malícia, maldade. Nós manchamos até as obras boas. Então o que acontece? Ao sermos consagrados a Nossa Senhora, o nosso esforço será de nos esvaziarmos de todo esse fundo mal, para que as nossas obras boas sejam de fato boas e nós não realizemos mais as obras más. Então a consagração a Nossa Senhora vai nos ajudar nisso. Nós nos esvaziarmos de todo o fundo mal que há em nós. Sabe aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, entende? Aquela malícia, aquele jeitinho, aquele olhar de canto de olho, entende? Aquele, sei. Ou seja, Deus vai curar essas coisas com a consagração, ok? Então, a verdadeira devoção, ela nos leva a isso.
nos leva a nos esvaziar de nós mesmos. Santa Teresinha, ela dizia que era tão sério esta coisa de manchar as obras boas, que ela não queria chegar no céu e apresentar nenhuma obra para Deus. Ela dizia assim: no ocaso desta vida, comparecerei diante de vós, falando para Deus, com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis minhas obras. Todas as nossas obras têm manchas aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não quero nenhum outro trono, nem coroa, senão vós, ó meu bem-amado. Olha que bonito. Santa Teresinha queria chegar no céu e estar de mãos vazias. Deus ia perguntar: o que você fez? Nada. Como assim não fiz nada? Pai, eu só fiz aquilo que o meu Senhor mandou eu fazer. Como escravo não tem vontade, eu só fiz aquilo que o meu Senhor mandava. E o meu Senhor é vós, então o Senhor sabe o que eu fiz. Entenderam? Ou seja, o devoto de Nossa Senhora, o consagrado, o escravo de Maria, ele só faz aquilo que Deus manda, portanto, ele não faz nada. As obras dele são quais? Deus. Então, no céu vou apresentar minhas mãos vazias. Mesmo porque se eu quisesse fazer alguma coisa por mim, sempre ia vir manchada de alguma vaidade, de algum fundo mal. Enfim, São Luís, no parágrafo 79 do tratado, aliás, no 78, depois eu vou ler o 79, ele diz assim, no 78, parágrafo 78. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mau fundo que há em nós. E no 79 ele diz: a nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza, a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos do que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. O que é que São Luís está nos ensinando? Meu filho e minha filha, larga de ser trouxa, larga de ser burro, não confie em você, confie no seu papai. Você não vai conseguir sozinho, mas se você fizer a vontade de Deus, você vai fazer tudo, porque se você quiser contar com a sua força, você não dá conta. Se você quiser contar somente com o seu engenho, com o seu gênio, com o seu engenho, ou seja, com as suas capacidades, não vai dar certo, porque nós somos maus, nós somos manchados pelo pecado. Fazer o quê? Então, vamos combinar? Se entrega nas mãos de Deus, faça a vontade dEle e vai dar tudo certo. Só isso. Padre, o que eu preciso fazer? Não precisa fazer muita coisa, só faz uma coisa: obedece a Deus, só isso. Padre, o que eu tenho que fazer para ser santo? Eu quero ser santo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que rezar o rosário? Cara, só obedece a Deus, só isso. Entende? Só isso. Se Ele pedir para você acordar de madrugada, acorda. Se Ele não pedir, não acorda. Tem pessoa que chega assim: Padre, eu não fiz tal coisa. E uma coisa boa, sei lá: Padre, eu não rezei o rosário. Tá, mas e daí? Não, eu não rezei o rosário. Tá, mas e daí? Deus pediu para você rezar o rosário? Não pediu. Então, você quer rezar o rosário para quê? Não, Padre, Ele pediu. Não, então foi ruim. Você desobedeceu Ele. Se arrependa e comece a obedecer. Entende? Se você quiser saber aquilo que Deus pede, aquilo que Deus não pede, vá lá no curso Caminho de Oração para você aprender a rezar para ouvir a voz de Deus. Volta na primeira aula desse curso, porque lá na primeira aula eu falei sobre isso, das coisas que Deus nos pede.
quando eu falei de devoção. Então, se você tem dúvida, padre, eu não sei aquilo que Deus me pede, volta na primeira aula desse curso e trate de fazer o curso Caminho de Oração que está no YouTube lá no meu canal, para você aprender a rezar. Só isso. Quarta verdade que São Luís ele nos apresenta no segundo capítulo do tratado. Temos necessidade de um mediador junto a Jesus. Então veja, quem é o mediador entre o céu e a terra? É Jesus. O único caminho para ir a Deus é Jesus, ok? Ninguém pode ir a Deus diretamente, não tem como. Como é que eu vou subir para o céu sem Jesus? Não tem como. Quem me leva para o céu é Jesus. Ele é o mediador entre o Pai e eu, ok? Só que tem um detalhe. Quem é Jesus? Jesus, ele é Deus. Então veja, se para eu ir até a Trindade, até o Pai, eu preciso de Jesus, portanto, preciso de um mediador, e Jesus é Deus também, é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, então, para ir a Jesus, eu também preciso de um mediador. E quem é esse mediador? Maria. Por que eu preciso de um mediador para ir até Jesus? Porque quando Deus quis nos dar Jesus, Ele não nos deu diretamente, Ele nos deu por uma mediadora, Maria. Ele deu Jesus para Maria e Maria nos deu Jesus. A tradição nos diz que quando Jesus nasceu, naquela gruta em Belém, não estava ninguém lá. Como é que se deu o nascimento de Jesus? Vocês se lembram, houve o recenseamento de César Augusto, lembra disso? Então José pegou Nossa Senhora e subiu para Belém. Maria estava grávida. Quando chegou o momento de Nossa Senhora dar à luz, não tinha lugar na hospedaria e não tinha maternidade, ok? Então o que aconteceu? A tradição nos diz que José saiu da gruta, que era no campo, e foi na cidade buscar as parteiras para fazer o parto de Jesus. O fato é que quando José foi na cidade buscar as parteiras e voltou, ele chegou, o menino já tinha nascido e estava nos braços de Maria. Ela deu à luz sozinha, sem parteira, sem ninguém, porque aquele mistério estava guardado, resguardado só para ela. O nascimento de Jesus não foi como o nascimento dos outros meninos. Por quê? Isso é dogmático, isso é verdade de fé. Jesus, quando nasceu, ele não rompeu Nossa Senhora. Maria era virgem antes da encarnação, durante o parto e depois do nascimento do menino, ela continuou virgem. Ou seja, nem mesmo o nascimento de Jesus tocou em Nossa Senhora, não violou ela. Santo Agostinho explica isso da seguinte maneira: o parto virginal de Jesus foi semelhante a um raio de luz que ultrapassa o cristal sem rompê-lo. Ou seja, da mesma maneira que o raio de luz ultrapassa o cristal sem romper o cristal, sem trincar, quebrar o cristal, também Jesus passou por Maria sem rompê-la, sem tocá-la. Quando José volta, é Maria quem apresenta o menino para José. É Maria quem apresenta o menino para as parteiras. É Maria que dá Jesus ao mundo. Portanto, quando Deus quis nos dar o seu Filho, Ele nos deu o seu Filho por Maria, por uma mediadora. Ou seja, para Jesus vir até nós precisa de Maria, o caminho de volta é o mesmo. Para eu ir a Jesus eu preciso dela, não tem como, ela é mediadora. Então, a quarta verdade acerca desta devoção, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, é que nós temos necessidade de uma mediação junto a Jesus. Maria. Eu vou sozinho até Jesus. Boa sorte. Vai lá. Você é bom, hein? Eu que não sou tão bom assim, e também não sou burro, eu vou até Nossa Senhora.
Eu vou na minha mãezinha, claro. O caminho da devoção a Nossa Senhora é dos humildes, meus filhos. Por que o diabo odeia tanto Nossa Senhora? Porque ele é orgulhoso. Por que o protestantismo odeia tanto Nossa Senhora? Porque a doutrina protestante ela é orgulhosa. Tem protestante humilde, mas a doutrina protestante ela é orgulhosa. O protestantismo ele quer fazer por si. Você está louco? Não tem como. Seja humilde. Última verdade que São Luís apresenta neste capítulo. É muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Então veja, o diabo, São Luís vai falar, ele é um exímio ladrão. Não tem nenhum ladrão mais experiente que o diabo. Calcula bem. Satanás, ele é a serpente do Gênesis, amém? Então o diabo ele mentiu para Adão e Eva e enganou Adão e Eva, ok? De Adão e Eva até Jesus são mais ou menos 2000 anos. De Jesus até nós são mais 2000 anos. Ou seja, o diabo ele é experiente na arte da mentira há 4000 anos. Ele mentiu para Adão e Eva pecaram. Ele mentiu para Davi e Davi cometeu pecado. Mentiu para Salomão e Salomão pecou. Mentiu para Pedro e Pedro pecou. Mentiu para Judas e Judas pecou. Agora eu pergunto, e se ele mentir para você? Você é melhor do que Davi? Você é melhor que Salomão? O diabo tentou mentir para Maria e ela pisou na sua cabeça. Ele não engana Maria. Ora, a única chance que você tem para vencer o capiroto é se você estiver no colinho de mamãe. Nossa Senhora dá defesa, defendei-nos. Ou seja, nós precisamos, meus filhos, de Nossa Senhora para nos ajudar a preservar os tesouros que Deus nos deu no batismo. As graças que nós recebemos no batismo e que nos é restituída pela confissão precisam ser preservadas, porque senão o diabo vem e nos rouba. Como é que nós vamos dar conta de preservar isso? Só se a gente ficar perto de Nossa Senhora, porque o diabo engana todo mundo, mas não engana Nossa Senhora. Nossa Senhora nunca pecou. Santa Teresinha é maravilhosa, mas ela nasceu com o pecado original. Ela teve pecado. Ela nunca fez pecado mortal, pecado grave. Os diretores espirituais duvidavam se ela tinha feito pecado venial, mas nasceu com o pecado original. Então ela pecou. São Benedito, santo poderoso, mas ele pecou. Agora Maria, ela é imaculada. Ela nunca pecou. Por isso que nós precisamos ser devotos dela. Por isso nós vamos estar consagrados a ela, entregues nos braços de Nossa Senhora. Olha o que São Luís ele diz no número 88 do tratado. Os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso, para nos roubar e despojar. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável. São Pedro diz isso, que o diabo, ele nos ronda como um leão procurando nos devorar. O diabo, ele tem, aspas, uma virtude, ele é muito paciente. Ele não tem pressa para perder você. Fica tranquilo. O diabo é capaz de nutrir uma amizade entre uma mulher casada e um homem casado por muito tempo, até fazer os dois caírem na adultério. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Assista o filme da Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. É aquilo. É daquele jeito. Quando o Fausto vai repreender o diabo aprendiz, ele diz, cara, você é burro, hein, meu? Por que você fez o Pedro, que é o ator principal, gastar todo o dinheiro dele numa noitada? Você foi muito precipitado. Ele tinha dinheiro para ficar meses
na gandaia. Agora você gastou todo o dinheiro dele numa noite, pronto, ficou pobre, agora voltou para casa da mãe, que é uma velhinha rezadeira. Olha o perigo que você fez agora. Ou seja, ali o enredo, ele está mostrando justamente isso. O diabo ele não tem pressa para nos perder. Tanto não tem pressa que o pior ataque que o diabo vai fazer contra nós, sabe quando é? Sabe qual vai ser a pior tentação que vai sofrer? Que momento vai ser isso? Sabe sim ou não? Na hora da morte. Por que nós rezamos pelos agonizantes? Porque uma pessoa que está em agonia está sofrendo os piores ataques da vida dela, porque o diabo sabe que agora não tem mais tempo. Então ele levanta o inferno inteiro para tentar fazer com que naquele último momento a pessoa se desespere e se perca. É por isso que nós rezamos a Nossa Senhora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora. E que hora? Na hora da morte. Sabe o lugar que tem mais capeta, mais demônio? Em torno do leito de um moribundo. Eu tive uma experiência muito bonita. Há uma semana atrás, uma esposa me ligou, falou assim: padre, mandou mensagem: padre, o senhor pode vir aqui na minha casa dar um soldinho enfermo para o meu esposo? Ele está partindo. Ela já estava há quase 10 anos cuidando do esposo acamado. Ele perdeu todos os movimentos, fala, ele só correspondia com o olhar, enfim, completamente, como que fala? Quase estado de vegetativo. Ele ainda tinha alguns sinais um pouco melhores assim do que aquele estado completo de estado vegetativo. E imediatamente eu fui lá. E ela falou assim: ele está partindo, eu conheço ele, a maneira como ele está, agora ele vai partir. E aí eu fui lá, quando eu entrei no quarto, o quarto estava tomado de mulheres, tinha 2 freiras e elas estavam, eu fui por volta das 2 horas da tarde, elas estavam desde a parte da manhã, a manhã toda e o início da tarde no quarto, rezando, cantando do lado dele. Foi uma cena assim, impactante assim, sabe? Aí eu cheguei, rezei com ele, dei unção dos enfermos, tudo. Naquele dia ele faleceu, no início da noite. Ou seja, aquilo estava fazendo com que ele estivesse resguardado de todos os ataques do diabo, porque o corpo, ele estava ali debilitado, mas ele poderia fazer atos livres ainda, a alma dele ainda funciona, o pensamento dele, ou seja, imagina quantas sugestões no pensamento o diabo poderia estar fazendo ali a ele. E aquela oração, junto dele, rezando com ele, estava afugentando o diabo. Você quer ver um lugar que tem capeta pra caramba? UTI de hospital. Mas ali, rapaz, ali tem Satanás com força, porque, claro, ali é questão de vida ou morte pro diabo. Ou ele ganha aquela alma e condena, ou então acabou. Entende? É por isso que tem muitas experiências marcantes, sobrenaturais em UTI. De Nossa Senhora que aparece, Jesus e tal. Essa semana eu postei no meu status do Instagram o menininho que estava em coma, e ele ficou um tempo em coma, ele voltou do coma, e aí ele pegou e escreveu o nome de Jesus, assim, pegou um papel, pediu uma caneta e um papel, e falou: Jesus é real, e morreu. Pô. Caraca, mano! O moleque estava em coma um tempão, ele volta do coma, fala pro pai: me dá um papel, uma caneta. O moleque escreve: Jesus é real, e morre. Pô. Entende? Porque ao mesmo tempo que ao entorno do leito de um moribundo existem muitos demônios, ali existe uma multidão de anjos. Jesus e Maria está ali. Você quer encontrar Jesus e Maria? Vai no monte, porque Jesus está ali para ganhar aquela alma. Ali está um combate derradeiro da nossa vida, que irá definir o destino eterno. Céu ou inferno. Entende isso? Ora, aqueles que são consagrados a Nossa Senhora têm esse privilégio de estar sempre unidos a ela e sempre assistidos. Como é que o diabo vai me vencer na hora da morte se eu sou escravo dela? Se eu sou propriedade dela? O diabo não rouba Nossa Senhora. O diabo nunca conseguiu assaltar Maria.
Se eu sou propriedade de Maria, como é que o diabo vai roubar Maria? Não rouba! Eu que não sou bobo nem nada, sou consagrado a Nossa Senhora. Ah, moleque, quero ver, rapaz. Mamãe? Mamãe dá um cacete do Satanás. Ué. São Luís continua. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável. Rondam incessantemente, prontos para nos devorar e nos arrebatar num só momento. Por um único pecado, tudo o que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos. A sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número devem nos fazer temer imensamente esta infelicidade. Já outras pessoas, mais cheias de graça, mais ricas de virtudes, mais fundadas na experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente despojadas. Se pessoas mais ricas do que nós, mais santas do que nós, mais agraciadas do que nós, como Davi, Salomão, Judas, Pedro, foram assaltados pelo diabo e eles pecaram, o que será de nós? Por que que São João, ele não foi assaltado pelo diabo e não fugiu da cruz? Porque Nossa Senhora estava lá. Amém? Então, meus filhos, era isso que o padre tinha para apresentar para vocês do capítulo 2º do tratado. Eu acho que hoje foi mais legal, né? Então, esse capítulo 2 é muito bom. Os outros que estão por vir são, nossa, muito bons também, mas esse capítulo 2 é quase o coração do tratado. O coração ainda está chegando, mas já está chegando perto, dá para sentir o calorzinho daquilo que é a consagração, tá bom? Obrigado pela atenção, pela sua presença. Espero vocês aqui de novo, daqui 15 dias. O Padre vai dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.